Fundamentos filosóficos do estoicismo. É com profundo respeito pela tradição do pensamento humano que hoje me dirijo a esta audiência para tratar de um dos sistemas filosóficos mais resilientes e influentes da história, o estoicismo. Nascido na Grécia Antiga, amadurecido em Roma e ressuscitado em tempos modernos, o estoicismo não é apenas uma doutrina teórica, mas uma prática de vida. Em uma era marcada por incertezas, ansiedade e constante mudança, o estoicismo oferece um caminho de clareza, autocontrole e liberdade interior. A filosofia estoica foi fundada por Zenão de Cítio no século IV a.C., mas seu desenvolvimento pleno ocorreu com os escritos de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Seu alicerce é a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Esse discernimento fundamental não é apenas lógico, mas libertador. O estoico compreende que emoções destrutivas surgem quando tentamos controlar o incontrolável, a opinião alheia, os eventos externos, a morte. Em vez disso, concentra seus esforços naquilo que verdadeiramente lhe pertence, suas ações, seus julgamentos e seus valores. Do ponto de vista epistemológico, os estoicos acreditavam que o conhecimento era possível e acessível por meio da razão. O mundo, segundo eles, é ordenado por uma racionalidade divina, o Logos, e viver de acordo com a razão é viver de acordo com a natureza. Assim, a ética estoica está intrinsecamente ligada à cosmologia. Agir virtuosamente é alinhar-se ao cosmos, e a virtude é o único bem verdadeiro. Riqueza, saúde e fama são meramente preferíveis, mas não essenciais. A virtude, no estoicismo, é uma I indivisível, composta por 4 elementos cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses pilares sustentam a vida boa. O objetivo final não é a felicidade hedonista, mas a eudaimonia, um estado de paz interior conquistado pela integridade moral. É importante notar que essa paz não é passiva. O estoico não é indiferente ao mundo, mas participa dele com serenidade, fazendo o bem sem se apegar aos resultados. O estoicismo é também profundamente democrático em sua essência, enquanto outras correntes filosóficas da antiguidade eram restritas a elites intelectuais. Os ensinamentos de Epiteto, um ex-escravo, e a prática estoica de Marco Aurélio, um imperador, mostram sua universalidade. Todos podem ser estoicos, independentemente de origem, fortuna ou status. E hoje, diante da constante distração proporcionada pelas tecnologias modernas e da fragilidade emocional cultivada por uma cultura do imediatismo, o estoicismo renasce como antídoto à ansiedade contemporânea. Há, contudo, críticas ao estoicismo. Alguns o acusam de repressão emocional ou de frieza moral. O estoicismo não é uma fuga da vida, é um retorno à sua essência. E se há algo que a filosofia deve fazer, é justamente isso: recordar-nos do que é essencial. Viver de acordo com a natureza. Catafuzim. À primeira vista, esta máxima pode parecer vaga ou até romântica, uma convocação para retornarmos à floresta, ao instinto ou à simplicidade. No entanto, para os estoicos, viver segundo a natureza era uma diretriz precisa e profundamente racional. Significava viver de acordo com a essência do ser humano, que é a razão. Entre todos os seres, apenas o ser humano possui a capacidade de refletir, julgar e deliberar. Assim, a vida boa é aquela em que a razão governa os impulsos e ordena os desejos. É uma vida coerente com nossa natureza racional e social. Viver catafuzim é também reconhecer que somos parte de um cosmos ordenado, regido por leis imutáveis. A natureza universal, o Logos, é racional, e resistir a ela é resistir à própria realidade. Aceitar o destino, ou amor fati, não é resignar-se passivamente, mas alinhar-se voluntariamente ao fluxo da existência com coragem e dignidade. A tempestade não deixa de vir porque a tememos, mas ao aceitá-la com serenidade, libertamo-nos de seu domínio sobre nossas emoções. Além disso, como seres sociais, nossa natureza exige a convivência justa, cooperativa e empática com os outros. O egoísmo, a vaidade e a ambição são desvios da natureza racional. O estoico verdadeiro busca o bem comum, não por obrigação externa, mas por coerência interna. A virtude, nesse contexto, não é uma imposição moral, mas a consequência natural de viver em harmonia com o que somos. Portanto, senhores,
Catafuzinha mais do que uma filosofia, é um convite à liberdade. É a libertação dos caprichos externos e das paixões internas, e o reencontro com uma existência íntegra, serena e profundamente humana. A distinção entre o que depende de nós e o que não depende de nós. A filosofia estoica, surgida na Grécia Antiga com Zenão de Cítio, e desenvolvida por pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, permanece atual por sua ênfase prática e ética diante dos desafios da existência. Um dos princípios centrais da doutrina é a clara distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós, uma linha divisória essencial para a conquista da liberdade interior e da tranquilidade da alma. Epicteto, em seu manual Enchiridion, abre a obra com essa distinção fundamental: algumas coisas dependem de nós, outras, não. As que dependem de nós são nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e nossas aversões. As que não dependem de nós são o corpo, a reputação, as posses, o poder, tudo o que não é ação da nossa alma. Este enunciado, simples na forma, é profundo em implicações. O que depende de nós, segundo os estoicos, são os julgamentos e escolhas morais, ou seja, o uso da razão para avaliar, decidir e agir com virtude. Nossos pensamentos, intenções e ações voluntárias estão dentro de nosso domínio e, portanto, são responsabilidade direta do sujeito. Por outro lado, o que escapa ao nosso controle, como o clima, a opinião alheia, doenças, perdas materiais e até a morte, deve ser aceito com serenidade, pois não pode ser alterado por nossa vontade. Essa distinção constitui o núcleo da ética estoica. Não se trata de indiferença ou passividade, mas de foco racional. O sábio não tenta mudar o incontrolável, mas busca alinhar sua vontade à natureza, cultivando a liberdade por meio da aceitação. O sofrimento humano, para os estoicos, nasce da confusão entre esses dois domínios. Quando desejamos controlar o que não está ao nosso alcance, tornamo-nos escravos das circunstâncias. Quando reconhecemos nossos limites e agimos com excelência dentro deles, tornamo-nos verdadeiramente livres. Marco Aurélio, em suas Meditações, reforça essa perspectiva: se está em teu poder, por que te queixas? Se não está, por que te queixas? O estoicismo, portanto, não nega as emoções, mas propõe sua purificação pela razão. Ao discernir entre o que depende e o que não depende de nós, desenvolvemos uma postura ativa diante da ética e uma postura passiva, porém consciente, diante do destino. Do ponto de vista psicológico, essa separação se antecipa a conceitos modernos como locus de controle, resiliência e autorregulação emocional. O estoico constrói sua paz interior não pela negação da realidade, mas pelo domínio de si mesmo, uma proposta de equilíbrio, profundamente valiosa para tempos de instabilidade e excesso de estímulos externos. Em conclusão, a distinção entre o que depende e o que não depende de nós não é apenas um recurso lógico, mas o eixo em torno do qual gira toda a prática estoica. Trata-se de um chamado à responsabilidade ética, à clareza de pensamento e à liberdade interior. Logos, razão universal e ordem cósmica no estoicismo. O conceito de logos ocupa uma posição central na filosofia estoica, funcionando como o fundamento metafísico e racional da ordem universal. Para os estoicos, o logos é a razão divina que permeia e governa todas as coisas, desde o movimento dos astros até os impulsos da alma humana. Essa concepção, herdada parcialmente de Heráclito e desenvolvida com sofisticação pelo estoicismo helenístico, une cosmologia, ética e teologia em uma visão unificada do universo. De acordo com a doutrina estoica, o universo é um organismo racional e coerente, cuja estrutura não é fruto do acaso, mas de uma razão ativa, criadora e imutável. O Logos, ele é simultaneamente a mente do cosmos e a sua lei interna, um princípio ordenador que confere finalidade e sentido a todos os fenômenos. Assim, tudo o que existe, inclusive a natureza humana, participa do Logos e obedece a seus desígnios. Ao contrário do caos irracional, o mundo, segundo os estoicos, é regido por uma ordem intrínseca que pode ser compreendida pela razão. O Logos também tem um papel decisivo na antropologia estoica.
Como os seres humanos são dotados de razão, uma centelha do Logos universal, tem o dever ético de viver em conformidade com essa razão. Desse modo, a moral estoica está enraizada na metafísica. Viver virtuosamente é alinhar a própria alma com a ordem cósmica. Viver contra o Logos é viver contra a própria natureza. A liberdade não reside em agir conforme desejos individuais, mas em aceitar, compreender e incorporar a racionalidade do mundo na conduta pessoal. Epicteto e Marco Aurélio, dois expoentes do estoicismo romano, reforçam essa noção ao afirmar que o sábio é aquele que compreende o lugar que ocupa no cosmos e responde aos acontecimentos com serenidade e racionalidade. Isso implica reconhecer que o destino Eimarmene, embora inevitável, não é arbitrário, mas uma expressão da razão universal. O sofrimento, os reveses e até a morte fazem parte da ordem do mundo e, portanto, devem ser acolhidos com a mesma reverência que se tem pelos momentos de alegria e sucesso. Dessa maneira, o Logos se converte em um princípio teológico e ético de profunda implicação existencial. A vida virtuosa não é apenas uma escolha moral, mas uma exigência ontológica. Viver de acordo com o Logos é realizar a plenitude do ser humano enquanto ente racional. A harmonia interior é, assim, o reflexo de uma harmonia cósmica, e o verdadeiro sábio é aquele que reconhece, aceita e participa conscientemente dessa ordem maior. Conclui-se que o Logos, para os estoicos, é muito mais do que uma abstração filosófica. É o elo entre a alma humana e o cosmos, entre o indivíduo e o destino, entre o pensamento e a realidade. Compreendê-lo e viver segundo seus princípios é o caminho para a sabedoria, para a liberdade interior e para a comunhão com o todo. Virtude como o único bem verdadeiro, o núcleo da ética estoica. A filosofia estoica, nascida no contexto helenístico e consolidada com autores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, defende uma posição ética radical e profundamente coerente. Apenas a virtude é verdadeiramente boa, e apenas o vício é verdadeiramente mau. Todo o restante, saúde, riqueza, fama, poder, prazer ou dor, é indiferente no julgamento moral. Essa doutrina, por mais contraintuitiva que pareça, forma o núcleo da proposta ética estoica e revela uma concepção de bem que transcende circunstâncias externas e subjetividades emocionais. Para os estoicos, areté virtude é o pleno florescimento da razão humana, que age em conformidade com a natureza racional e cósmica do universo. Isso implica viver segundo a razão, de modo íntegro, justo, corajoso e moderado, as 4 virtudes cardeais do estoicismo. A virtude, portanto, não é apenas uma qualidade ética, mas uma realização existencial da verdadeira natureza humana. Sêneca expressa isso claramente em suas cartas a Lucílio. O homem sábio é feliz mesmo nas adversidades, pois a virtude lhe basta. A felicidade eudaimonia, nesse sentido, não é um estado emocional passageiro, mas uma condição estável e racional que resulta da vida virtuosa. Nada externo pode acrescentar ou diminuir esse bem. Um homem virtuoso pode ser pobre, doente ou perseguido, e ainda assim ser plenamente feliz. Isso se explica porque, para o estoico, o valor moral não reside nos eventos ou posses, mas no modo como o indivíduo age e responde a eles. A virtude é o único bem verdadeiro, porque é o único elemento sob o controle da vontade racional. Os bens externos, por dependerem do acaso e da vontade alheia, não podem ser considerados verdadeiramente nossos. Epicteto distingue claramente: não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece que importa. Assim, mesmo a dor física, a perda ou a morte não são males em si, mas testes da capacidade da alma em manter-se fiel à razão e à virtude. Essa concepção eleva a ética estoica a uma dimensão quase ascética, mas também libertadora. O indivíduo que compreende e internaliza que a única coisa boa é a virtude, se torna invulnerável às flutuações da fortuna. Ele encontra estabilidade, liberdade e contentamento não em bens perecíveis, mas em sua própria consciência moral. Tal postura foi descrita por Marco Aurélio como a cidadela interior, uma fortaleza onde reside a verdadeira liberdade do ser humano. Em conclusão, ao sustentar que a virtude é o único bem verdadeiro, o estoicismo propõe uma ética racional, universal e incondicional. Trata-se de uma filosofia da liberdade interior, onde a excelência moral é o único critério de valor.
É também uma resposta poderosa aos dilemas contemporâneos. Em tempos de instabilidade e ansiedade, ela nos convida a buscar, não o controle do mundo, mas o governo de nós mesmos. A indiferença aos indiferentes. A diafora, uma perspectiva estoica sobre o valor. No âmago da filosofia estoica, encontra-se uma distinção essencial entre os objetos da escolha racional, aquilo que é verdadeiramente bom, a virtude, aquilo que é verdadeiramente mal, o vício, e aquilo que é indiferente, a diafora. Essa última categoria, os indiferentes, compreende todos os aspectos da vida, que não afetam o valor moral do indivíduo, como riqueza, saúde, fama, prazer, dor, poder, status social ou mesmo a própria vida e morte. A doutrina da adiafora é uma das mais sofisticadas do estoicismo, pois não implica desprezo ou negação desses elementos, mas a sua devida colocação em uma escala moral e racional de valor. Para os estoicos, o bem e o mal residem unicamente no uso que fazemos da razão. Assim, nada externo à nossa vontade pode ser considerado bom ou mal em si. Sêneca afirma que não é a pobreza que é um mal, mas o medo dela. E Epicteto insiste que nada é verdadeiramente prejudicial a menos que tornemos isso assim com nossas opiniões. Com isso, os estoicos procuram libertar o ser humano da dependência emocional em relação aos fatores externos, que não estão sob seu controle. No entanto, os estoicos reconhecem que, na prática cotidiana, certos indiferentes são preferíveis como saúde ou segurança, enquanto outros são não preferíveis como doença ou pobreza. Eles os denominam indiferentes preferidos e indiferentes rejeitados. Essa classificação, porém, não altera sua neutralidade moral. Preferi-los ou evitá-los só é virtuoso, se feito em harmonia com a razão e sem apego. A indiferença estoica, portanto, não é apatia, mas uma atitude ativa de discernimento. Valoriza-se o que favorece a ação virtuosa, sem atribuir valor moral absoluto a nada que não seja a virtude. A verdadeira liberdade, para os estoicos, nasce dessa postura. Ao manter-se indiferente aos indiferentes, o sábio se torna invulnerável aos golpes da fortuna, à perda de um emprego, à crítica pública, ou mesmo à morte de um ente querido, por mais dolorosos que sejam, não comprometem a integridade moral do indivíduo. A tarefa do estoico não é negar as emoções, mas moderá-las com um julgamento racional. Marco Aurélio escreve: as coisas não tocam a alma. É a alma que se afeta a si mesma, julgando-as como boas ou más. A adiafora também revela a dimensão prática e psicológica do estoicismo. Em um mundo marcado por instabilidade, consumo, competitividade e ansiedade, o cultivo da indiferença estoica oferece uma alternativa de autossuficiência interior. Em conclusão, a doutrina da indiferença aos indiferentes convida à reorganização dos critérios de valor que regem nossas escolhas. Trata-se de aprender a distinguir entre o essencial e o acessório, entre o que depende e o que não depende de nós, entre o que somos e o que apenas possuímos. Nesse exercício, o ser humano torna-se, para os estoicos, um verdadeiro agente moral, senhor de si, mesmo quando o mundo lhe escapa. Apateia, liberdade das paixões destrutivas no estoicismo. A apateia, no estoicismo, é um dos conceitos mais mal compreendidos da filosofia antiga. Frequentemente traduzida como ausência de paixões, ela não designa uma insensibilidade emocional ou uma supressão fria dos sentimentos, mas sim a liberdade racional diante das paixões destrutivas, derivada do grego asen e penthas, paixão. A palavra remete a um estado de serenidade interior conquistado pelo domínio da razão sobre os impulsos irracionais, que desestabilizam a alma. Para os estoicos, as paixões path não são simples emoções, mas juízos falsos da alma que distorcem nossa percepção do que é verdadeiramente bom ou mal. São perturbações da alma causadas por opiniões equivocadas como o medo da morte, o desejo de poder ou aversão à dor que nos afastam da vida virtuosa. Sêneca afirma que não nos perturbam as coisas em si, mas os juízos que fazemos sobre elas, antecipando a ideia de que as paixões nascem de uma avaliação errônea da realidade. Nesse contexto, apateia não é indiferença afetiva, mas domínio de si. Trata-se da disposição de alma do sábio, aquele que vive em conformidade com a razão e que, por isso, não é mais escravizado pelas paixões.
Tal estado não exclui todas as emoções, mas apenas aquelas que comprometem o julgamento racional. Os estoicos reconhecem a existência de afetos positivos como a eupateia, emoções racionais e alinhadas, a virtude, como a alegria serena chara, o desejo virtuoso bolesis e a cautela justa eulabeia. A conquista da apateia é o resultado de um processo contínuo de educação filosófica. Epicteto, em seus discursos, ensina que devemos treinar a atenção constante aos nossos juízos, reformulando nossas crenças para que estejam de acordo com a natureza e a razão. Marco Aurélio, em suas Meditações, exemplifica essa prática ao lembrar-se de que a dor e a adversidade não tocam a alma, a menos que ela mesma o permita. No plano ético, a apateia é essencial para a liberdade. A verdadeira autonomia não está em fazer o que se deseja, mas em desejar o que a razão aprova. O sábio estoico é livre porque é senhor de si, indiferente à fortuna, ao elogio ou à injúria. Ele não reage por impulso, mas age com discernimento, guiado por princípios inabaláveis. Essa liberdade é interior e invulnerável às circunstâncias externas. Em tempos de crises emocionais, de ansiedade generalizada e de estímulos incessantes, a apateia se revela mais atual do que nunca, não como um ideal inatingível, mas como uma proposta de saúde mental e espiritual. Ela nos convida a cultivar uma mente disciplinada, um coração tranquilo e uma vida moralmente significativa não pela ausência de emoções, mas pela sua justa medida e direção. Assim, a apateia estoica não anula a humanidade, mas a eleva. É o caminho da libertação das paixões destrutivas e da realização da razão como guia soberana da vida. Se inscreva no canal Santos Estoa para mais estudo.